E aí, tudo bom? Mais um dia se encerrando. Acabei de chegar em casa, tomei um banho, treino, empresa, compromissos, reuniões. E eu tenho a maior alegria do mundo de ter esse momento aqui com você e compartilhar essa palavra que tem feito total diferença no meu dia a dia, na minha vida. Eu estava lendo um capítulo desse livro antes de iniciarmos o nosso estudo e eu achei interessante aqui que no contexto do livro, numa conferência de aquecimento global, um cientista ateu fala nessa conferência sobre emoções. Ele fala antes que o mundo se desfaça em aquecimento e em catástrofes naturais, antes disso, a mente do homem irá falir, irá se desgastar ao ponto da consequência ser o mundo se destruindo. E nós somos muito especialistas em tratar coisas que vão voltar a ser ruins se não tratarmos a raiz do problema. Nós estamos sempre indo nas camadas superficiais dos nossos problemas e tratando aquilo que está visível, mas que hoje, depois desse pequeno esclarecimento, eu e você possamos escolher tratar a raiz daquilo que nos leva às nossas atitudes erradas, inconsequentes, frustradas ou limitadas, que possamos nos deixar moldar pela presença do Senhor. Ele é capaz de mudar aquilo que está no inconsciente, aquilo que está nos movendo, que os nossos princípios e os nossos valores sejam tratados a fim de que nossas reações sejam tão abençoadas quanto as nossas ações, porque é muito bom ter, e é fácil, atitudes que sejam bíblicas ou cristãs, mas reagir aos problemas com amor, cuidado, carinho, paciência, isso demonstra uma essência, demonstra que, de fato, lá dentro você está carregando algo que te mudou. Então, com essa breve reflexão, eu já quero agradecer a Deus aqui para iniciarmos o capítulo 3 do livro de Marcos, o nosso estudo 1189. Vamos lá? Pai, eu te agradeço por esse momento, por essa oportunidade. Eu já pude falar com o Senhor ao longo desse dia e eu me sinto muito feliz por essa responsabilidade, esse compromisso de estar aqui compartilhando a Tua palavra. E eu te peço que o Senhor traga a Tua bênção e repreenda toda e qualquer retaliação sobre a minha vida, sobre a minha casa, os meus familiares, a minha família, minha filha, minha esposa. Eu te peço assim também que entre nessa casa onde essa pessoa está acompanhando esse vídeo e trate com as emoções, com a mente, com o coração, com os sentimentos, com o racional, com o inconsciente e o consciente. Que o Senhor possa trazer a transformação de mente, a mudança de pensamento, para que possamos nos igualar ou nos aproximar daquilo que o Senhor é. Nós queremos mirar no Senhor e viver uma vida segundo a Tua vontade. Amolda-nos através da Tua palavra, edifica-nos e enche a partir do momento que nós ouvimos a Tua palavra, que essa palavra venha ocupar espaço dentro de nós e aquilo que antes ocupava espaço possa deixar de ocupar. Nós queremos carregar as Tuas bênçãos, a Tua palavra, as Tuas instruções, queremos obedecer, porque sabemos que a Tua alegria é a nossa força e queremos Te alegrar, sendo obedientes, sendo servos, submissos à Tua vontade. Enche-nos, capacita-nos, dai-nos discernimento espiritual
Derrama da tua sabedoria sobre nós, porque somos necessitados. Fica conosco em mais esse momento, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Não tem como você se encher da palavra se você não se esvaziar de algo. Então escolha se esvaziar de você mesmo. É o que eu tenho feito. Se esvaziar de nós carece de abrir mão do orgulho, das ambições, da vaidade, se submeter a ser moldado, a ser tratado, a ser confrontado. Vamos lá. Ontem nós lemos o capítulo 2 de Marcos e no trecho que encerramos no versículo 28, nós estamos na metade de um princípio ou de um contexto. Então eu vou ler 27 e 28 e dar continuidade ao capítulo 3. Então no versículo 27 do capítulo 2, só lembrando, e então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Versículo 28, assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Versículo 1 do capítulo 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Olha só, gente, os fariseus e aqueles mestres da lei, os líderes religiosos daquele tempo, eles meio que ficaram seguindo a Jesus para ver se ele ia cometer algum erro. E olha o erro que eles estavam procurando. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele ia curá-lo no sábado. Ou seja, vamos ver se ele vai fazer um milagre no sábado. Misericórdia, né? Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Então notem, aqueles homens, aqueles líderes estavam comprometidos, não importando qual seja a maravilha ou milagre realizado por Jesus, de matá-lo, porque eles tinham medo de perder a posição deles. Que eu e você não nos movamos por conta daquilo que nós temos de aspiração aqui na terra, mas que nós possamos sempre olhar com submissão aquilo que é vontade do Senhor para as nossas vidas, ainda que isso nos tire posição, ainda que isso nos traga prejuízo, ainda que fiquemos em segundo lugar, ainda que a gente não suba no pódio, que você não abra mão de princípios para viver qualquer que seja a sua vontade. E esses homens estavam rasgando as escrituras para poder justificar a dureza de coração deles em não querer ver aquilo que os olhos deles estavam vendo. Não tem aquela frase, não acredito nem vendo? Exemplifica aquilo que esses homens estavam fazendo. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e do Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhes preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam,
prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Ou seja, os próprios demônios, as pessoas possuídas por demônios se prostravam e os demônios falavam: Tu és o Filho de Deus. Gente, os doentes se apertavam para tocar em Jesus e serem curados. Pensa isso. Era o Cristo. E estica a mão e cura, e vem cá, cura, e toca, cura, e seja curado, e veja, e lepra, e tudo. E ainda assim, como nós temos o coração tão duro, porque mesmo diante dessa palavra, nós ainda resistimos à mudança. Que aquilo que Deus tem falado ao seu coração não seja resistido por você, mas que você aceite ser curado e que você reconheça que esse Deus da cura, Ele habita na sua vida a partir do momento que você aceitou Ele. E Ele quer te tratar em todas as esferas da sua vida, assim como tratou de tantas pessoas ao longo de sua história. Que você se permita, porque tudo que Ele quer é se relacionar com você, e às vezes a ponte para que isso aconteça é um milagre. Que você deixe esses milagres te alcançarem. Continuando. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então está aqui a listinha dos 12 discípulos. Com a morte de Judas, eu acho que é Filipe. Não, eu esqueci. Com a morte de Judas, outro assume a posição e continua sendo 12 apóstolos. Ok? Continuando. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Olha que legal essa explicação. Os líderes estavam falando que tudo que ele estava fazendo era porque ele tinha um demônio. Ele tinha um demônio que era o príncipe dos demônios. Nossa, cara. É incrível como é que as pessoas inventam as coisas, pelo amor de Deus. Ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios, é que ele expulsa demônios. Olha que legal. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim, de fato. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Ou seja, Jesus profundamente irado ali, movido, orientado por Deus, ele deixa claro: vem cá,
Como que o diabo pode dar ordem para o diabo para que ele saia? Não existe isso, senão ele estaria em conflito consigo mesmo. Então, vocês estão falando que eu estou com o espírito imundo. Cuidado, porque o espírito que me move é o Espírito Santo. E se você blasfemar contra esse espírito que realiza a obra através de nós, que o Espírito Santo se move através de nós. Então, se você blasfemar contra esse espírito, é um pecado eterno. Não tem perdão. O único pecado relatado na Bíblia que não possui perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus deixa bem claro aqui nesse trecho. Então, chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Olha a resposta. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus está deixando claro que para ser parte da família de Deus, basta que estejamos com Ele. E quem falou isso não foi o Jesus homem, quem falou isso foi o Jesus Deus. Lembrem-se, sempre que falarmos de Jesus, estamos falando de um ser que é 100% Deus e 100% homem, tudo em uma pessoa só. Logo, existem respostas que vêm do homem e existem respostas que vêm do Deus, Jesus. E nessa hora, quem responde não era o Filho Jesus, mas sim o Deus Jesus. Que a gente possa ter esse discernimento para poder compreender esses detalhes bíblicos, essas instruções. E é isso. Concluímos o capítulo 3 de Marcos e eu espero que o estudo 1189 esteja promovendo alguma mudança dentro de você, que no mínimo te inspire a buscar por conta própria, que seja a se envolver mais com a palavra, a compreender mais a palavra, que você busque outros meios, outras fontes, outras referências, mas que você busque a presença do Senhor através da palavra que Ele nos deixou. Que Deus te abençoe. Ore por mim, ore pela minha família. Meu nome é Alex, minha esposa é Karen, minha filhinha que está sendo gerada ainda, minha esposa está de 5 meses, é Esté. Coloque esses 3 nomes em suas orações, porque nós carecemos daquilo que Deus tem para nos dar. Que Deus te abençoe, você e a sua família. Um abraço.